De volta com o Manhã no Ar, vem comigo quem tem informação do trânsito para você. Vamos acompanhar as imagens feitas pelo nosso drone nesse exato momento na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, Antiga Recife. Nós estamos ali nas proximidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e há uma lentidão no trânsito. A gente está vendo esse trecho agora já no acesso ali à Bola do Eldorado. E essa lentidão é causada por um vazamento de água, possivelmente da Manaus Ambiental. Os reparos estão sendo feitos nesse momento e aí afunila o trânsito, né? A gente está observando aí um trânsito bem lento, porque quando chega nesse trecho onde está acontecendo o reparo, afunila. Em vez de 4, você fica só com 2 vias. Então, quem estiver circulando ou for circular, já se adianta e fica do lado esquerdo. Alex, a gente consegue mostrar o acesso, a vinda do viaduto para Mário Ipiranga Monteiro para esse trecho? Ainda há pouco a gente viu as imagens de lá, o trânsito muito engarrafado no viaduto próximo à universidade que tem ali naquela área, por conta justamente desse vazamento de água. Olha só a imagem do viaduto, como a situação é complicada para quem usa a alça de acesso à Avenida Mário Ipiranga. Para quem vai pela Avenida João Batista, não enfrenta dificuldade nesse horário, mas quem optou pela Avenida Mário Ipiranga, não teve alternativa, teve que ir por lá mesmo, trânsito é bem complicado nesse exato momento. E aí isso vai ter um reflexo não só na Avenida Mário Ipiranga, assim como na extensão da Avenida Torquato Tapajós, né, no sentido centro da cidade. Torquato que já costuma ter um trânsito congestionado e aí deve sofrer os efeitos também dessa obra que acontece nesse momento de reparo da Manaus Ambiental. Se Torquato Tapajós engarrafa, saída da Cidade Nova também na Zona Norte vai ter dificuldades. Então, se você puder evitar essas áreas, pelo menos nesse comecinho de manhã, essa é a nossa orientação devido a essa obra que acontece nesse exato momento na Antiga Recife, Mário Ipiranga Monteiro, no sentido centro da cidade, próximo à Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outro ponto da cidade. Porque agora a gente mostra mais um caso de violência doméstica. Dessa vez, o agressor é um policial militar que tem por obrigação coibir a prática de crimes. Por ciúmes, o tenente Leandro Prata de Oliveira, de 31 anos, espancou a esposa dele, uma mulher de 24 anos. A vítima teve o rosto desfigurado. Ele foi preso, pagou fiança e está em liberdade. O tenente da Polícia Militar Leandro Prata de Oliveira, de 31 anos, foi preso por volta das 10 horas da noite dessa quarta-feira na casa dele, no bairro Cidade Nova. Policiais militares passavam pelo local quando foram parados por uma mulher pedindo socorro porque estava sendo agredida pelo marido. O tenente foi preso pelos militares por ter agredido a esposa dele, uma jovem de 24 anos, que ficou com o rosto desfigurado devido às agressões. Ela estava na faculdade quando foi liberada da aula e os amigos, coisa comum para quem faz faculdade, estavam planejando ir comer um lanche ali próximo da faculdade, no Parque das Laranjeiras. E ela foi junto tomar esse lanche. No momento que ela acabou o lanche, em 1 hora mais ou menos, ela falou, vou para casa, né? E um colega dela falou, parece que eu estou vendo seu marido ali. E ela foi, viu, realmente era ele. Ela foi até o carro, né? Falou, vamos embora. Ele falou, não, você não entre no carro, você não pode até causar um acidente, porque eu estou muito nervoso. E ele foi embora. Quando chega na casa dela, já são 10 horas da noite, e ela foi recebida a tapas, chutes, pontapés, socos, e foi uma agressão muito forte. Realmente ela está com o rosto desfigurado. E ele pegou pelos cabelos, que ela tem os cabelos longos, e foi puxando até o quarto. Lá ele espancou muito mais, dando socos, chutes e pontapés nela, em todo o corpo, principalmente no rosto. E pegou uma cadeira plástica, deu 2 cadeiradas também nas costas dela. E ela realmente, ela gritava o tempo todo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. A criança de 1 ano e 2 meses estava na casa chorando o tempo todo, porque via a mãe gritando e a criança naquela aflição. E ele falou que estava revoltado com ela, que ele tinha um olheiro na faculdade, e mais a revolta dele porque ela sabia que ele estava doente aquele dia e ele achava que ela deveria estar cuidando dele e não indo para a faculdade e tomando um lanche com os amigos. O suspeito pagou fiança de R$4.000. Deve responder pelo crime de lesão corporal, mas saiu aqui da delegacia detido por policiais militares em viaturas da Força Tática. Ele foi flagranteado, né? E como o crime é de lesão corporal, a lei
dá o direito a ele responder com fiança, em liberdade. Ele pagou R$4.000, vai responder em liberdade, mas também ele já sabe das medidas protetivas de urgência que estão já cobertando ela. Ele não pode chegar perto dela, não pode ir em torno da residência dela, não pode ter nenhum tipo de comunicação com ela e nem chegar ao limite mínimo de 300 metros perto dela. Ele está ciente disso e sabe que o descumprimento vai acarretar uma nova prisão em flagrante ou uma prisão preventiva. Segundo a delegada, a vítima já saiu do hospital e está com a família dela. Tanto ela quanto o filho do casal, a criança de 1 ano e 2 meses que presenciou a agressão. Já o suspeito, além do processo criminal, também deverá responder a um processo administrativo na Polícia Militar. Eles já estão sabendo, né, que eles acompanham quando é caso com o policial militar, porque nós temos amizade com a polícia militar, né? Mas isso é um fato que acontece com todo mundo, com a polícia militar, com a polícia civil, com qualquer pessoa, né? Que a violência doméstica não procura instituições, não procura, na verdade, classe social, nem escolaridade. E aconteceu com ele como acontece com outros. Então, nós avisamos, quando é principalmente um policial militar, para que eles acompanhem todo o procedimento e eles têm um procedimento interno também de averiguar essa situação. Cabe à Polícia Militar, através da Corregedoria, se posicionar diante disso, né? Uma questão interna que tem que ser resolvida. Ele foi autuado por lesão corporal. Lesão corporal, a pena é de 1 ano, então realmente ele não vai ficar preso, vai responder o crime em liberdade, mesmo condenado, continua em liberdade, pagando cesta básica, fazendo algum tipo de serviço prestado à comunidade, né? Seria diferente se ele tivesse sido autuado, ou pode até ser lá na frente, quando o caso chegar à justiça, por tentativa de homicídio. Aí a situação muda, mas enquanto for apenas lesão corporal, né, independentemente do dano que se fez a essa mulher, realmente é o que prevê a lei. E ontem teve um motim de presos na delegacia do município de Uarini. De acordo com a polícia de lá, os detentos depedraram a delegacia. O Fred Rocha continua ao vivo e traz os detalhes de mais esse caso no interior do estado. Fred, os presos se rebelaram um dia após a revista ter sido feita no local, né? Exatamente, Adriane. Os presos fizeram esse motim porque eles acham que tiveram direitos desrespeitados. Direitos esses como, na última quarta-feira, a polícia fez uma vistoria na delegacia e acabou apreendendo droga e celulares. Por isso, então, eles se rebelaram e acabaram depredando a unidade policial do município. A situação só foi controlada com o envio de uma tropa extra da PM do município de Tefé para o Uarini. Não há informações de foragidos e nem de feridos. Os 36 detentos que participaram do motim foram transferidos para uma unidade prisional de Tefé e posteriormente devem vir aqui para a capital, onde vão cumprir o restante da pena. Não foi a primeira vez que os detentos lá da unidade policial de Uarini fizeram esse motim. Em abril desse ano, teve a mesma coisa, só que na época o motivo foi a insatisfação com a nova diretoria da delegacia, que segundo eles tirou algumas regalias que eles tinham. Na época, 40 detentos participaram desse motim. Eles atearam fogo em colchões, quebraram vidraças e portas. Situação que já se tornou comum lá no município de Uarini. Todas as vezes que esses detentos acham que direitos que eles acreditam ter são desrespeitados. Adriane. Né, uma situação complicada que isso aconteça mais uma vez no interior do estado, que a gente fica muito evidente nesse caso específico que quem manda são os próprios presos, né? Aí não tem um que querem fazer um motim, depois resolve, consegue ali barganhar e há uma fragilidade muito grande em todo o interior do estado que não possui presídios e as delegacias que deveriam apenas ser passagem dos detentos acabam sendo o local em que eles vão responder pelo crime, alguns condenados, outros não, mas é por lá que eles ficam presos sem estrutura nenhuma. Muito obrigada, Fred, pelas informações, até daqui a pouco. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Manuel Cardoso, que estão por lá. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia, Adriane, bom dia a todos que estão acompanhando você aqui pelo Manhã no Ar.
Falava ainda há pouco aqui sobre a questão de fragilidade do interior do estado em relação à estrutura de segurança pública, dos municípios não terem presídios e terem que ficar com os presos em delegacias superlotadas e sem estrutura, né, física e também sem estrutura de trabalho, né? Não tem policiais suficientes para conter tanta gente, né, sem estrutura de pessoal. E isso faz lembrar o caso de Capiranga, que a gente mostrou ontem, a situação por lá, numa tentativa de invasão na delegacia do município para retirar 2 presos, que acabou com 11 feridos e uma pessoa morta. Só lembrando aqui para o ouvinte da FM Dia que não prestou atenção aí na sua notícia, né, anterior, Adriane. Ontem, a delegacia de Uarini foi depredada pelos próprios presos, né? Lá em Capiranga, anteontem, na quarta-feira, a população se revoltou contra a possível transferência de 2 presos acusados de homicídio, né, de um morador lá da cidade. Quem está assistindo o programa Manhã no Ar está acompanhando imagens. Quem está ouvindo a gente, vou narrar. A população iniciou a manifestação toda com pedradas e pauladas na delegacia. Então a polícia, os policiais que estavam lá dentro da delegacia de Capiranga, deram tiros de advertência, né, tiros para cima. E aí, no meio da população, começaram a surgir espingardas e outros tipos de armas, e os homens começaram a atirar nos policiais, na delegacia. Então houve uma certa troca de tiros. 12 pessoas saíram feridas e uma pessoa acabou morrendo. Nesse confronto com um tiro que ninguém sabe quem disparou. E aí a população começou a criar uma barricada para quem estava na delegacia não conseguir sair. Além disso, enfim, os policiais ficaram ali acuados dentro da delegacia, né? Os policiais e os funcionários, os presos também. Essa situação de caos foi na quarta-feira. Ontem somente a Secretaria de Segurança Pública mandou reforço para a cidade, de reforço de policiais, e por enquanto lá a situação é estável. Das 6 pessoas que ainda tinham continuado no hospital, 4 estão em situação estável e uma ainda está ali em observação de cirurgia por conta de tiro a bala. Todas elas foram feridas por tiros. Para você ver a situação lá de Capiranga, né? Mas isso no interior do estado tem se repetido. Nós tivemos o caso ali, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, de um policial que foi assassinado dentro do batalhão da Polícia Militar. Então, entidades de classe, Associação dos Policiais Civis e Associação dos Delegados de Polícia condenam a atual estrutura da Polícia Civil no Amazonas e da Polícia Militar também por conta disso. Não oferecer segurança e condições de trabalho para os policiais no interior. Agora, isso é uma questão que não é de hoje, é uma questão que vem, né, se degradando ao longo dos últimos 20 anos. O próprio presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Amazonas, o comissário Mário Alfiero, foi delegado-geral adjunto do Estado do Amazonas e não conseguiu mudar essa realidade, né? E essa realidade, então, vem ficando cada vez pior. E muitas das delegacias do interior funcionam como presídios, pior ainda. Exatamente. E a gente lembra que, por exemplo, no mês de julho ocorreu aquilo lá em Borba, na delegacia de Borba, onde a população invadiu a delegacia e tirou lá de dentro o rapaz suspeito de ter estuprado e matado a namorada, uma menina de 14 anos, e ele foi arrancado de dentro da delegacia, linchado no próprio pátio da delegacia. Algo assim também ocorreu na cidade de Novo Aripuanã. Eu até anotei o nome aqui da mulher que foi retirada de dentro, a Luzinete Gama, que na época tinha tocado fogo na casa dela e uma criança, um filho dela, estaria dentro e morreu, e a população ficou revoltada, invadiu a companhia da Polícia Militar lá em Novo Aripuanã, tirou a Luzinete de dentro, ela foi espancada, ela teve o corpo queimado, teve que vir receber atendimento médico na capital, acabou perdendo um filho por conta dessa situação. Agora, tem uma coisa que chama atenção também, a Adriane, Cleito, ouvintes e telespectadores, que é isso que você falou sobre a utilização das delegacias do interior como presídios.
A própria Polícia Civil informou ontem que há cerca de 4 anos, 17 cidades do interior estão sem um delegado titular de polícia e 15 unidades funcionam sob a coordenação, com a presença de um coordenador, que pode ser um escrivão ou então um investigador. Essa é a realidade do interior do estado. Agora, muitas vezes, esses profissionais também são carcereiros dessas unidades que já funcionam em situações precárias. Dos mais de 9 mil, de acordo com dados da OAB, eu conversei ontem com a Gina Sarkis, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, dos mais de 9.600 presos do estado, 2.700, cerca de 2.700 estão no interior, e desses 2.700, mais de 1.300 estão nas delegacias que funcionam como presídios. E aí a gente teve no ano passado a rebelião lá em Lábrea, onde os presos tomaram conta da delegacia e foi um tumulto, precisou e reforço de Tefé, inclusive com apoio do Exército para poder chegar no local. A gente teve a rebelião também em Tapauá, onde os presos conseguiram sair da cela, arrombar o local onde o armamento da delegacia era armazenado, e eles aparecem inclusive nas imagens no tempo em que exibimos essa reportagem. Eles aparecem com colete à prova de bala, fazendo inclusive um guarda municipal que ajudava lá na carceragem na delegacia como refém, e a gente tem aí essa situação de Uarini, onde a delegacia foi totalmente depredada de acordo com a polícia militar, e a situação só foi contornada depois que chegou o reforço policial já no meio da tarde de ontem. Essa é a realidade do interior, da segurança pública no interior do estado. A Polícia Civil diz que isso pode ser contornado com a realização do concurso público anunciado, mas que ainda não tem data prevista para acontecer, né? A gente vai continuar acompanhando na expectativa de que esse quadro possa ser revertido, né? Quando se fala em levar presídio para o interior, nenhum município quer, mas principalmente por essa preocupação de ver que as delegacias hoje são abandonadas e temem que possa acontecer uma rebelião nas suas cidades e que a cidade vai continuar desabastecida, né? A gente continua na expectativa de uma solução e esses casos são cada vez mais frequentes, né? Daqui a pouquinho aqui no Manhã a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Agora eu queria falar com você, Cleiton. Não sei se o Manuel percebeu alguma coisa, mas eu vi que você colocou lá no grupo do Manhã no Ar no WhatsApp que sentiu um tremor nessa madrugada aqui na cidade. E olha que eu moro num apartamento de primeiro andar. E eu, minha mãe e minha irmã, na verdade a minha irmã acordou por conta da cama dela tremendo. E isso foi por volta de 5h30 da manhã, acredito eu. E nós até nos assustamos, mas ficamos muito tranquilos. Eu, como jornalista, até tentei filmar, mas não tinha lustre para balançar, enfim, só a cama mesmo. Dormindo, né, percebeu alguma coisa, Manuel? E, Manuel, você eu não, percebeu? Adriana, eu não percebi, não. Eu não moro no local baixo, então acho que por isso não devo ter percebido. Eu estava por aqui, não percebi também, mas houve mais um abalo sísmico, só que dessa vez no Peru, 7.1. Agora, nessa madrugada, já foi confirmado pelas autoridades nacionais e internacionais. A gente teve recentemente um abalo sísmico lá na Venezuela, de 7.3, né, que causou um tremor aqui na cidade. Isso já foi à tarde, então muita gente sentiu, principalmente nos prédios mais altos daqui de Manaus. E aconteceu novamente, agora mais um abalo sísmico, movimentação de placas tectônicas no Peru. E a gente sente aqui os efeitos, né, porque é causado uma onda. 7.1 é uma intensidade relativamente alta, né? Dependendo da região onde aconteceu, pode ter causado vários estragos. Na questão no Caribe venezuelano, não causou porque lá não tem muitas construções, né? Não tem habitação alta, esse tipo de problema. Aqui, a gente já sente só os efeitos dessa onda, também não causa danos, porque as nossas construções são preparadas, né? Tem uma margem ali para que não aconteça nada pior, né? Às vezes balança, mas não vai cair porque tem essa projeção. Enfim, aconteceu mais uma vez, a gente confirmou, daqui a pouco vai trazer outros detalhes aqui para quem nos acompanha. Muito obrigada, meninos. Cleiton, então está explicado o tremor que você sentiu. Obrigado, Adriane, pelas informações. Um ótimo dia, meninos. Até amanhã. Aliás, até segunda. Até a semana chegou. E bom fim de semana. Aqui na rádio, a gente normalmente coloca uma musiquinha de sexta-feira, bem agitada, para dar as boas-vindas para o nosso ouvinte. Boa ideia, bom gostei fim de semana para você. Tchau, tchau, Até meninos. segunda, Adriane. Até lá.
E lá só agora a gente volta a falar dos casos de linchamentos e tentativas de linchamento contra suspeitos de cometerem crimes que estão se tornando cada vez mais frequentes aqui no Amazonas. E de acordo com especialistas, esse tipo de crime ganha espaço onde o poder público se faz pouco presente. Um morto e 11 pessoas feridas, incluindo o delegado e o promotor da cidade. A confusão começou quando um grupo se aglomerou em frente à delegacia da cidade. Tudo porque ali estava Osiane Mendes Lopes e Reginaldo Pereira dos Santos Júnior. Eles são suspeitos de matar um homem e esconder o corpo. A vítima pode ser Cosmo Dantas Mendes, que está desaparecido desde o início da semana. De acordo com a polícia, os dois presos têm diversas passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, porte de armas de fogo e homicídio. A polícia teve dificuldades para conter a revolta dos moradores do município, que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, isso, vez ou outra, tem ocorrido na nossa capital algumas vezes e no interior também de uma forma mais grave até. Então, pessoas que não estão envolvidas em nenhuma situação viram vítimas e viram até o cidadão infrator. A polícia, uma vez acionada, a pessoa foi presa, foi conduzida à delegacia, realmente nós temos que acreditar no sistema, temos que acreditar na justiça, na segurança pública, que as ações vão ser feitas de forma efetiva. E você é papel fundamental, através das denúncias e na confiança na sua polícia. Essa não é a primeira vez que pessoas se revoltam depois de crimes. Em julho deste ano, Gabriel Lima Cardoso foi linchado e queimado em via pública no município de Borba. Ele estava preso porque era suspeito de estuprar e matar com 16 facadas uma adolescente de 14 anos. De acordo com especialistas, esse tipo de ocorrência tem alguns pontos semelhantes. Por exemplo, a área da cidade em que acontece com mais frequência. Normalmente são bairros mais pobres, onde a justiça demora a chegar e as pessoas sentem que têm menos acesso a direitos. Aqui no Amazonas, de 2015 até hoje, foram registrados quase 70 mortes por linchamentos. Este sociólogo acredita que a crise financeira é um fator que contribui para o aumento desses crimes. Então as pessoas desacreditam no poder público, desacreditam no poder da justiça, desacreditam no Estado e acaba fazendo justiça com as próprias mãos, é o que a gente chama de justiçamento, quando o linchado comete abusos, transgride os próprios limites que a sociedade imaginariamente constrói. Ele reforça ainda que a solução para o problema não é simples. A solução, portanto, não passa pela polícia, mas passa por empoderar aquela população, que elas tenham acesso a direitos, acesso à justiça, que a justiça possa ser célere, que a justiça dê respostas efetivas às demandas daquela população. E vamos mostrar agora alguns dados interessantes que revelam as diferenças entre o perfil dos candidatos ao governo do Amazonas e dos eleitores. No total, são 829 candidatos registrados no Amazonas. A maioria é formada por homens. A porcentagem de mulheres é 1 ponto abaixo da média nacional. Na faixa etária, prevalece o grupo de 40 a 44 anos, seguido por 50 a 54 anos. A maioria é casada e tem ensino superior completo ou incompleto. Sobre a cor, 60% dos candidatos do Amazonas se declararam pardos, diferente da média nacional, onde a maioria é branca. Negros representam 7,7% e indígenas 2%. As profissões que mais aparecem são empresários e advogados. O TSE aponta ainda que 27 deputados e 24 vereadores concorrem às eleições deste ano. A Justiça Eleitoral também levantou os dados sobre os eleitores brasileiros. No Amazonas, são 2.400.000 pessoas aptas a votar. Diferentemente dos candidatos, a maioria é formada por mulheres. Elas representam 51,2% dos eleitores. Na faixa etária, o grupo mais expressivo tem entre 25 e 29 anos, e ensino médio completo ou incompleto. Diferente da média nacional, onde a maioria tem ensino fundamental incompleto.
Esta socióloga questiona as divergências entre os perfis de candidatos e eleitores. Para ela, o ideal é que os grupos sejam cada vez mais semelhantes, já que um representa o outro. Sobre a menor participação feminina na política, ela aponta questões culturais. Acredito que as mulheres ainda são muito educadas para tratar de temas da vida privada, hoje muito para tratar da vida do trabalho, do mundo, do mercado, mas a discussão política ainda passa muito ao largo disso. E agora vamos acompanhar os compromissos dos candidatos ao governo do Amazonas para esta sexta-feira. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, não divulgou a agenda. Berg, da UGT, candidato do PSOL, faz bandeiraço na Feira do Santo Antônio e participa de debate em emissora de TV pela manhã. À tarde, reúne com um candidato a deputado estadual no bairro João Paulo II. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, terá 2 compromissos pela manhã. Primeiro, ele faz uma reunião com a equipe de campanha e mais tarde concede uma entrevista em emissora de TV. Pela manhã, a candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, faz bandeiraço na Bola do Eldorado e participa de debate em emissora de TV. À tarde, também faz bandeiraço na Avenida Dacir Vargas. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, também vai a debate em emissora de TV de manhã e faz reunião internas e grava programa eleitoral à tarde. Sidney Cabral, do PSTU, vai conceder uma entrevista em emissora de TV pela manhã e à noite estará aqui na TV A Crítica para outra entrevista. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, participa de debate em emissora de TV pela manhã. À tarde, faz visita a uma fábrica e reunião no bairro Santo Antônio. À noite, grava entrevista na TV A Crítica. A gente vai para o intervalo e na volta o Ministério Público denuncia supermercados por venda de produtos vencidos. E ainda lá no Coroado, as pessoas estão preocupadas com uma árvore que caiu em cima de fiação elétrica, está deixando os moradores assustados. Eu volto já já, não saia daí.